Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a quarta palestra do nosso primeiro ciclo de palestras de filosofia analítica aqui da região norte, e hoje a gente tem o grande prazer de receber o Sanderson Molik, que é professor atualmente no IFPA, no campus de Marabá Industrial. É isso, né, Sanderson? E o Sanderson tem doutorado em filosofia pela UFRN, em conjunto com a Ruhr-Universität Bochum, da Alemanha. E hoje o Sanderson vai falar sobre uma área de pesquisa dele, que é, assim, ele se sente muito à vontade para falar, que é a área de filosofia da lógica. Ele também tem interesse em lógicas não monotônicas, raciocínio revogável e fundamentos da computação. O título da palestra do Sanderson hoje, vocês já podem ver aí, que é possível revisar a lógica, uma introdução aos desacordos lógicos. Sanderson, muito obrigado por apoiar esse nosso projeto. É uma grande satisfação estar recebendo você aqui, o Sanderson, que é um grande amigo de longa data. Então, Sanderson, não vou me estender, vou passar a palavra para você e desejar a todos e a todas um excelente evento. Tá. Então, primeiro, boa noite a todos e todas. Eu quero começar agradecendo ao André por organizar esse encontro, por ter essa iniciativa de reunir, né, os pesquisadores que estão aqui no Norte, trabalhando em filosofia analítica, trabalhando com lógica. Puxa, é uma iniciativa muito bacana. Assim que ele me chamou e deu a ideia, eu disse, vamos fazer, porque não dá para ignorar. Então, eu agradeço demais a iniciativa do André, de ser o nosso condutor, né, nesses seminários, que está sendo muito bacana, muito legal poder discutir, né, ver o que cada colega anda desenvolvendo, o que cada colega está trabalhando. Então, é muito legal. Hoje eu trouxe uma coisa, vou ter uma fala um pouco mais introdutória, tá? A esse problema da revisão lógica. Eventualmente eu vou dar algumas opiniões, mas a ideia é mostrar alguns artigos, mostrar esse debate a partir de certos artigos centrais, né, para essa problemática, tá? E mais aqui um bate-papo, mais aqui mostrar quais são essas ideias, né, importantes, assim, as que mais aquelas com as quais a maioria dos autores hoje, né, dialogam quando se trata desse problema de revisar a lógica, tá? Então, o título da palestra é Possível Revisar a Lógica, uma introdução aos desacordos lógicos. Tá? Essa literatura sobre desacordos lógicos tem uma autonomia própria, tem um outro caminho que eu poderia ter pego, tá? Então, se alguém estava interessado em falar sobre desacordos profundos, em coisas assim, não é bem isso que eu vou falar hoje, mas eu acho que vale a pena ficar ainda, tá? Então, agradeço demais a todos que estão aqui acompanhando, tá? E vamos lá. Então, o que é, né, esse problema de revisar a lógica? Né? A gente poderia fazer vários recortes assim ao longo da história da lógica, isso não é um problema novo, mas ele ganha uma certa... Ele vai se tornando um dos problemas centrais da filosofia da lógica dentro da lógica moderna, né? Dentro da filosofia analítica, né? Principalmente a partir da lógica clássica, né? A partir da lógica que se consolida após Frege, principalmente, né? Então, a lógica, a gente pode dizer que a lógica moderna é marcada por essa rivalidade, né? Eu acho que esse é o problema central, né, da filosofia da lógica contemporânea, essa rivalidade entre a lógica clássica e aquilo que a gente convencionou chamar de lógicas não clássicas, né? Então, a lógica clássica defende uma série de princípios, né, defende uma série de inferências, e as lógicas não clássicas nascem, né, do desafio a essas inferências clássicas, né, de rivalizar, né, de buscar construir contra-exemplos, né, de falhar muitos desses princípios clássicos, né, como o princípio da não contradição, o terceiro excluído, a eliminação da dupla negação, né, várias dessas coisas que talvez todo mundo já viu, né, no curso ali na disciplina de Lógica 1, né, então
O que a gente vê, em geral, nos cursos é que lógica 1 a gente vai ver essa lógica clássica e depois... Mas existe... Essa lógica clássica já foi desafiada em vários caminhos, né, em várias possibilidades. Tá? Então, no fim das contas, o que seria a revisabilidade da lógica? Seria esse problema de dizer, beleza, então, a lógica, no fim das contas, ela é revisável ou não? Né? Porque o que a gente aprende, pelo menos, né, na disciplina de lógica, né, na primeira lá, é dizer, olha, a lógica é uma ferramenta que serve para... É um instrumento do raciocínio, né? É um instrumento da racionalidade, né? Então a gente nunca pode desafiar a lógica. Se o raciocínio, se um determinado raciocínio é inválido, se um determinado argumento é inválido, então olha, isso é muito ruim, né? Isso nunca pode acontecer. Isso talvez seja, né, o pecado é, mais capital, né? Assim, para toda essa tradição. Mas, né, apesar de tudo isso, que a gente vê uma série de lógicas que vão se fundamentando justamente desse desafio, né, de pegar certas inferências clássicas e dizer assim, olha, eu acho que isso aqui, né, que a lógica clássica diz que é uma inferência sempre falsa, deveria ser verdadeira. E aí eu vou construir as lógicas não clássicas se baseiam nisso, né? De, olha, vamos pegar essas inferências aqui que são falsas, que a lógica clássica trata como falsa, e construir lógicas nas quais essas inferências sejam verdadeiras. Né? Então, o jogo parece muito semelhante a isso, né? Eu coloquei essa imagem, né? E se as falácias formais fossem um outro tipo de lógica, né? Claro que isso é uma piada, mas é um pouco semelhante ao cenário que começa a se desenhar, né? Então, a lógica clássica, essa ferramenta do raciocínio, tem várias coisas que desafiam essa hegemonia da lógica clássica, então fica a pergunta, né? A lógica seria revisável ou não, né? E, de outro modo, né, como que seria revisável, ou o que significaria revisar a lógica, né? Como que se dá essa rivalidade entre a lógica clássica e as lógicas não clássicas, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar explorando hoje. Basicamente, essa é a estrutura da palestra. Então, eu dividi em 3 momentos, tá? Esse primeiro momento eu vou mostrar um argumento muito famoso, né, que em certa medida, toda essa literatura sobre a revisabilidade da lógica nasce como uma reação a esse argumento, tá, que é um argumento do Quine. Depois eu separo esse problema em duas perguntas, né, a partir de 2 autores, na verdade, a partir de vários autores, mas as 2 perguntas seriam o que significa lógica, né? Então, se a gente está se perguntando se a lógica é revisável, é razoável se perguntar, beleza, o que significa lógica, né? E depois, né, se perguntar também, né, o que significa revisar, né? O que seria revisar a lógica, como é que isso funciona, tá? Então, dentro aqui eu vou falar de três caminhos, né? Eu vou fazer uma referência a um determinado espectro político, a gente vai falar sobre isso em relação aos lógicos clássicos, a rivalidade entre os lógicos que defendem a lógica clássica e os não clássicos, tá? Depois a gente vai ver um certo desafio à ideia da revisão, que nasce com o Kripke, e, por fim, eu falo de uma solução mais atual, né? Uma linha a uma proposta da filosofia da lógica, e principalmente da epistemologia da lógica, que se popularizou muito nos últimos anos, né? É o que eu vim trabalhando na minha tese, e a ideia é só mostrar o que esses caras estão falando em relação a isso, que eu chamei aqui de solução anti-excepcionalista. Tá? Então, basicamente, esse é o roteiro da palestra. Então, vamos lá. Então, o primeiro cara que traz esse problema da revisão é o Quine, né, numa passagem muito famosa, em que ele está dizendo assim, olha, imagina que tem um cara que está dizendo assim, olha, eu discordo de que o princípio da não contradição deveria ser uma verdade. Eu acho que o princípio
Ele está falando de alguém que discorda, né, no fim das contas, do princípio da não contradição. Né? Ele está dizendo assim, olha, e lá pelas tantas, né, ele diz, olha, a minha visão desse diálogo, né, é que nenhum das partes sabe o que ele está falando. Tá? E aqui eu peço perdão, tá, pessoal? Vai ter alguns trechos aqui em inglês, outros em português, mas eu vou. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser falar alguma coisa, tá? Se não entendeu, pode me perguntar. Então ele está dizendo assim: olha, a minha visão desse diálogo é de que nenhuma das partes sabe o que está falando. Eles acham que eles estão falando sobre a negação, né? Quando a gente está falando dessa fórmula aqui, eles acham que a gente está falando sobre a negação ou not, mas certamente a notação deixa de ser reconhecível como negação, né? Quando nós tomamos, né? Nós tomamos como reconhecendo as conjunções da forma P, conjunção não P, né? Que seria as contradições. Quando tomamos isso aqui como verdadeiro, né? Aquilo que a lógica clássica, naturalmente, né? Isso aqui vai tomar como falso, né? Isso aqui é uma contradição, então a gente sabe que vai dar sempre falso isso aqui. Então então, o Quine está dizendo assim, se tem um lógico que está dizendo, não, a minha lógica, na verdade, acha que essa fórmula aqui deveria ser verdadeira. Por quais razões a gente pode discutir depois, mas eu acho que essas sentenças desse tipo aí, né, elas deveriam ser verdadeiras. Né? Então, o Quine está dizendo, essa pessoa, né, quando nós tomamos a negação desse modo, ela deixa de reconhecer as contradições dessa forma como verdadeira e para de reconhecer, né, aquilo que a lógica clássica toma, né, como fundamental. E aí diz assim, aqui, evidentemente, é o dilema do lógico desviante, né, do lógico não clássico. Né? Quando ele tenta negar a doutrina, ele simplesmente muda o assunto. Então, o que o Quine está querendo dizer aqui é que quando a gente discorda, né, da falsidade dessa fórmula, na verdade, a gente está alterando o significado da negação, né? E aí, a partir daí, a gente está falando de outra coisa. A gente já não está mais falando da negação que o lógico clássico estava falando. Né? Quando a gente diz assim, olha, isso aqui, na verdade, isso é verdadeiro. Né? Para mim, isso é verdadeiro. Mas, quando a gente vai tornar essa fórmula verdadeira, tá? O Quine vai dizer que, no fim das contas, você está mudando o assunto. Porque agora você está falando de outra negação, ou você está falando de alguma outra coisa que não é mais a negação do lógico clássico. Né? Então, toda vez que eu tento negar aquilo que o lógico clássico está me propondo, né, para o Quine, eu acabo mudando o assunto. Né? Por quê? Porque para tornar falso, né, aquilo que o lógico clássico toma como verdadeiro, eu vou ter que fazer alguma alteração, né? E aí, quem está vendo lógica, alguma alteração lá na tabela de verdade, eu vou ter que fazer alguma alteração na minha interpretação da conjunção, ou da negação, ou de repente da implicação, né? Isso vai ter que ocorrer para eu poder mudar os valores no final. Então, o resultado disso é que, no fim das contas, a gente só está mudando o assunto. A gente já não está mais falando da mesma coisa. Tá? Então, as teses de Quine em relação a isso são teses assim, muito influentes, né, para esse debate. Todo mundo, muitos autores, na verdade, escrevem, né, uma série de papers tentando desviar dessas acusações do Quine, né, desse problema que o Quine levanta. Tá? Mas o que o Quine está dizendo é que mudar as condições de verdade implica mudar o significado das nossas constantes lógicas. Né? Então, se eu deixo de interpretar a conjunção, a adjunção, a negação, da forma como a gente vê lá na lógica clássica, da forma como a gente vê lá no curso de Lógica 1, então, na verdade, a gente está mudando o significado dessas coisas e aí a gente já nem está mais falando do mesmo assunto. Tá? Então, mudar a lógica significa mudar o assunto sobre o qual nós conversamos. E toda vez que nós mudamos as condições de verdade, nós mudamos o assunto. Tá? Então, no fim das contas, para o Quine, os desacordos lógicos são apenas desacordos verbais, tá? Não são acordos substanciais. A gente não está discutindo sobre a mesma coisa. Na verdade, a gente está falando, para o Quine, é como se a gente estivesse falando em idiomas diferentes, né? Porque eu estou usando uma conjunção, você está usando outra, ou eu estou usando a negação, você está usando outra.
E, no fim das contas, a gente nem está sequer debatendo nada, né, qualquer coisa de substancial sobre a natureza das leis lógicas. Né? Então, a gente tem essa impressão de que estamos discutindo as leis lógicas, mas, na verdade, a gente só mudou o assunto e não percebeu. Tá? Então, esse é o famoso argumento de Quine, o famoso impasse, né? Que o Quine coloca essa cisão entre esse debate, essa rivalidade entre a lógica clássica e as lógicas não clássicas. Né? Então, é claro que ele está falando aqui da negação, mas isso é um argumento que a gente pode interpretar de um modo geral. Né? Toda vez que o lógico não clássico tenta, né, se justificar perante a lógica clássica, parece que ele está sempre nessa posição em que o lógico clássico vai dizer, olha, você já mudou de assunto, você não tem mais nem como discordar aqui do que eu estou falando. Né? Então, parece que a lógica clássica já coloca, né, segundo essa tese do Quine, a lógica clássica já coloca ali o seu rival num determinado enquadramento, né, num determinado fecho de regras em que não tem mais como fugir. Né? Porque se você discordar, você mudou o assunto. Né? Então, como que você discordaria de um modo que ainda continuasse a debater as mesmas coisas, né? Como que você discordaria de modo que ainda continuasse a manter desacordos substanciais, né? Então, vai surgir, então, só para finalizar aqui, o Quine vai dizer, as lógicas alternativas são praticamente inseparáveis, né, da mera mudança no uso das palavras lógicas, né, do vocabulário lógico. Tá? Então, vai surgir uma série de reações, tá, a esse argumento do Quine. Algumas eu não vou mencionar aqui, mas uma delas é dizer, olha, parece que nem tudo, né? Parece que nem tudo contribui para o significado das constantes lógicas. Não é todas as condições de verdade que determinam o significado das constantes lógicas. Então, há certas linhas ali na tabela de verdade, sei lá, da conjunção ou da disjunção, que eu poderia mudar, né? E ainda assim não mudar, sem mudar o significado da conjunção ou da disjunção e assim por diante. Né? Então, essa é uma reação que não aparece aqui, mas também se tornou muito influente hoje, se chama minimalismo semântico, quer dizer, olha, tem condições de verdade mínimas que se a gente manter, o significado das constantes lógicas não vão ser alterados. Tá bom? Outro sujeito que eu queria falar aqui hoje é o Priest, tá? O Graham Priest, que é um filósofo australiano, né? Muito famoso aí. E o Priest tem esse artigo, né? Que é muito fluente, né? Nesse debate, em que ele vai, na verdade, tratar da pergunta de que, olha, quando a gente está falando sobre se a lógica pode ser revisável, vale a pena a gente se perguntar o que é a lógica, né? O que você quer chamar de lógica, o que você está chamando de lógica, né? E aí ele não está falando, né, no sentido formal, de como você está definindo lógica aí, mas ele está dizendo, olha, a gente tem vários usos, né? Mesmo entre acadêmicos, mesmo na literatura, a gente vai vários usos para a palavra lógica, e seria interessante a gente pensar quais são desses usos que são revisáveis ou não. Né? Então, ele vai dizer que há diferentes sentidos para a palavra lógica, e a partir dos seus diferentes significados, nós devemos nos perguntar, né, primeiro, se a lógica pode ser revisada nesse sentido, né, que nós estamos discutindo, e se sim, se isso pode ser feito racionalmente, né, para o Priest essa é uma pergunta fundamental, né, porque a gente pode dizer, a lógica é revisada, ela é revisável, mas aí a gente vai revisando sem pensar muito o que está fazendo, vai só, né, caminhando ou alterando, sem pensar muito quais são as alterações que a gente está fazendo, né? E o Priest está dizendo, olha, seria interessante a gente tentar saber, né, se dá para revisar a lógica racionalmente, né? Porque seria bom a gente pensar quais são os próximos passos que nós temos que dar, né?
como que a gente sai de uma determinada lógica para essa outra aqui, qual é a alteração que a gente vai fazer nessa lógica que nós tomamos como referência, né? Questões dessa natureza. E se sim, né, como que isso é feito? Tá? Então, essas são as perguntas que o Chris vai fazer nesse paper de 2014, tá? E ele retoma uma distinção que não é nova, essa distinção já aparece, uma parte dessa distinção já aparece já na lógica medieval, isso é retomado por lógicos mais modernos, como o Charles Peirce, né? Mas ele vai dizer assim, olha, tem um sentido da palavra lógica que é o que nós chamamos de lógica docens, ou lógica docens, né? Que é a lógica que é ensinada. É a lógica que o professor André vai ensinar no curso de Lógica 1, né? Eu também, e assim por diante. Né? Tem também aquela lógica que é a lógica que nós utilizamos quando estamos pensando os problemas do dia a dia, né? Quando estamos ali indagando sobre o que eu vou fazer para um determinado fim, né? Se eu tenho que executar uma determinada tarefa, qual é o melhor caminho, né? Essa é lógica que nós utilizamos, né? E essa lógica estaria de maneira intrínseca, né, na nossa cabeça, né? Como que nós absorvemos essa lógica, talvez seja um processo evolucionário, né? A cultura, tem vários caminhos para pensar isso aí, mas no fim das contas existe essa lógica utens, que é a lógica que nós utilizamos, né? Todos nós utilizamos alguma lógica, né? Às vezes ela pode ser falha, mas algum princípio lógico a gente utiliza, né? Talvez, né? Talvez nem nem todos os processos de pensamento, nem todos os nossos raciocínios, né? Mas é algum tipo de lógica que nós utilizamos, tá? E, por último, ele se refere à lógica ens, tá? Que aí ele vai chamar, aqui seria as verdades da lógica, os fatos da lógica, tá? Essa é um sentido que o Priest traz, né, ele próprio, nesse artigo, como um modo de falar que, olha, tem esses usos aqui da palavra lógica, mas também tem as próprias verdades da lógica, tá? Isso seria um outro sentido, tá? E aí ele vai dizer assim, olha, a lógica docent, né, ela pode ser revisada racionalmente, né, utilizando o que ele vai chamar de os mesmos mecanismos de escolha de teorias, tá? Então, lá no fim eu vou falar um pouco mais de como que é esse processo de escolha de teorias e qual é o processo racional que o Priest está mencionando aqui. Mas a ideia é que, olha, vamos pensar, né, racionalmente, ou vamos utilizar algum critério de escolha de teorias para dizer assim, olha, qual é a lógica que a gente deveria ensinar nos cursos de Lógica 1, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos a lógica clássica e todas as lógicas são clássicas, né, que são infinitas, né? Então, qual delas a gente tem que ensinar em Lógica 1? Qual delas que está certa, né? Então, qual é a que merece, né? Qual é a que está correta, qual é a que a gente deveria ensinar? Então, para o Priest, tá? Essa lógica que nós ensinamos, ela deve ser escolhida segundo os critérios, segundo certos critérios, tá? Então, por exemplo, ela deve ser uma lógica que tem uma abrangência suficiente para falar de diversos domínios. Talvez ela tenha que concordar com as nossas melhores teorias científicas, talvez ela tenha que concordar com as nossas melhores teorias metafísicas, né? Talvez ela deva servir como referência para o desenvolvimento de novas lógicas, mas no fim das contas a gente tem que resolver esse problema e decidir qual é a lógica que tem que ser ensinada, tá? E aí, na medida em que nós escolhemos a lógica que é ensinada, aí sim nós vamos mudar a lógica que nós utilizamos, a lógica utens, tá? Então, a lógica utens pode ser alterada para alinhar com a lógica docens, e se a docens pode ser escolhida racionalmente, o mesmo acontece com a utens, tá? Então, no fim das contas, a ideia é pensar assim, olha, vamos ensinar
Vamos pensar qual é a lógica que nós ensinamos e depois, na medida em que nós aprendemos essa lógica, nós vamos mudando as nossas próprias inferências, nossas intuições sobre validade, né? Sobre quais inferências estão corretas, sobre quais inferências estão incorretas, né? E a lógica ENS, né, o que isso vai dizer que se a ENS pode ou não mudar depende do que consideramos ser um argumento válido. Tá? No fim das contas, essa querela vai esbarrar um pouco nisso. E aí vai ter a discussão sobre se só existe um padrão de inferência correto, ou se existem múltiplos padrões, se existem várias ideias de inferência que são de validade, que são igualmente corretas. Tá? Então, aqui entra um pouco da discussão sobre o pluralismo lógico e o monismo lógico. Tá? Mas o que eu queria chegar aqui é que o Priest elabora, tá, uma distinção também muito interessante nesse artigo, que vai servir um pouco como uma resposta ao dilema que o Quine nos coloca. Tá? Então, o Priest vai dizer assim, olha, é crucial distinguir entre a lógica como uma teoria, né, a lógica docens, com a sua aplicação, com as suas aplicações canônicas, e o conteúdo da teoria, né, que seria a lógica ENS. Então, do mesmo modo, nós devemos claramente distinguir entre a dinâmica enquanto uma teoria, por exemplo, a dinâmica newtoniana, né, e a dinâmica como aquilo, né, do qual a teoria fala. Por exemplo, a dinâmica da Terra, né, ou a dinâmica dos planetas, de um modo geral. Tá? Então, ele vai dizer que isso é suficiente para descartar, né, a acusação quiniana de que mudar a lógica significa mudar o assunto. Né? Se alguém muda a teoria da dinâmica, né, ainda pode estar raciocinando sobre a mesma coisa, o modo como a Terra se move. Né? Então, eu posso mudar o conteúdo aqui, parar de falar da dinâmica da Terra para falar da dinâmica de outra coisa, mas, no fim das contas, a gente ainda está falando sobre a dinâmica, né, enquanto teoria. Né? E se eu posso até mudar também a teoria, né, e dizer assim, olha, a teoria da dinâmica, mas ainda assim a gente vai estar raciocinando sobre a mesma coisa, que é o modo como a Terra se move. Tá? Então, por isso, traçar essa distinção entre a teoria, a lógica enquanto teoria e o conteúdo, né, vai ser crucial para que a gente possa se livrar do Quine e dizer assim, olha, mudar a lógica, ou seja, mudar a teoria, né, não significa mudar o assunto. A gente pode mudar, né, aquilo que a gente está tomando como base, mas, no fim, a gente está falando a mesma coisa. Tá? A gente continua falando da mesma coisa. As coisas não vão mudar. Tá? Depois tem Então, a gente viu como o Priest trata essa questão de levantar, de falar dos diferentes significados para a palavra lógica. E uma outra reação a isso, ao problema da revisabilidade, vai aparecer nesse livro, né, da Susan Haack, de 78, se não me engano, né, em que ela vai falar de que há diferentes modos de revisar a lógica. Né? Então, esse também é uma das dimensões que a gente tem que analisar quando está tratando esse problema da revisabilidade, né? Ou esse embate entre as lógicas clássicas e as lógicas não clássicas. Tá? Então, a Haack vai mencionar que existe uma diferença entre a revisão como a extensão, né, e a revisão como a divergência, quer dizer, revisar a lógica com o objetivo de estender a lógica clássica, né, e revisar com o objetivo de divergir da lógica clássica e dizer assim, olha, eu não concordo com você, é melhor a gente se separar a partir daqui. Né? Então, ela vai dizer que algumas formas de revisão não representam desacordo com a lógica clássica, mas apenas buscam estender ou corrigir os usos da lógica clássica. Né? Então, por mais que a gente coloque todo mundo lá no mesmo balde e chame de lógicas não clássicas, né,
nem todo mundo está exatamente olhando para a lógica clássica do mesmo modo. Tá? Então, acho que essa distinção da Hack nos leva a pensar isso. Tá? Dizer, olha, tem lógicas não clássicas, né, que, na verdade, elas não discordam muito da lógica clássica. Elas gostam da lógica clássica, mas elas acham que as lógicas clássicas deveriam melhorar aqui em certos aspectos. Talvez, né, a gente deveria melhorar a expressividade, talvez a gente deva corrigir os usos, mas, de um modo geral, a lógica clássica funciona, ela deve ser a nossa ferramenta padrão, né, para julgar as nossas inferências, né? A gente deve continuar ensinando a lógica clássica, ela deve continuar ensinando a nossa lógica docens, tá? Mas, em alguns casos, a gente vai ter que, né, colocar aqui alguns remendos, né? A gente vai ter que fazer algumas correções para continuar, para que ela continue, para aumentar até o escopo de aplicabilidade da lógica clássica. Tá? E as lógicas desviantes, né, são aquelas que realmente discordam da lógica clássica e dizem, olha, você não deveria continuar aí como sendo, né, o padrão de revisão das nossas inferências, né, o padrão de julgamento das nossas inferências. Né? Então, aqui vai ter as lógicas quânticas, a lógica intuicionista, talvez a lógica paraconsistente, né? Lógica paraconsistente vai ter pessoas que vão estar aqui, outras que vão estar aqui. Tá? O Priest, por exemplo, é um desses caras, né, da lógica que vê a lógica paraconsistente como uma lógica desviante, a lógica clássica. Tá? E nas lógicas de extensão nós temos as lógicas modais, as lógicas temporais, as epistêmicas, eurotérmicas, tá? Então a Hack nos ajuda a pensar esse problema, né? Dizer, bom, então as lógicas não clássicas não são tão não clássicas assim, né? Elas não estão diametralmente opostas, algumas não estão diametralmente opostas ao que a lógica clássica propõe. Tá? E é pensando nisso, tá? Que surge o Andrew Aberdeen e o Stephen Reed elabora continua a pensar esse problema nesse artigo da década de 90, que vai dizer, olha, ainda há diferentes modos de interpretar o processo de revisão a lógica. Né? Então, a gente viu vários significados da palavra lógica, a gente viu que com a Susan Hack, né, que há diferentes modos de revisar a lógica, e agora também a gente vai ver que há diferentes modos ainda de interpretar esse processo de revisar a lógica. Tá? Então, o Stephen Reed e o Andrew Aberdeen vai falar de uma propriedade fundamental, né, que sempre aparece nesse debate entre lógicas clássicas e não clássicas, que é a chamada recaptura clássica. Tá? Então, toda vez que a gente tem duas lógicas, tá, nós dizemos que a lógica L1, tá, recaptura essa segunda lógica L2, somente se existe um fragmento dedutivo de L1, chamado L1 estrela, ou seja, se, né, dada L1 e L2, se eu consigo impor alguma restrição sobre L1, de tal modo que eu consigo recuperar, né, todas as inferências de L2, né, ou seja, a partir de certas restrições em L1, né, eu consigo mostrar que esse fragmento, né, é equivalente a L2, então nós dizemos que a lógica L1 recaptura a lógica clássica. Tá? Então, esse fragmento dedutivo de L1, tá, chamado L1 estrela, ele é definido a partir de uma restrição sobre a assinatura de L1. Na verdade, hoje existem vários caminhos para fazer essa recaptura, mas essa é uma propriedade muito desejada, né? Porque a maioria das lógicas não clássicas vão dizer assim, olha, eu discordo da lógica clássica, mas em relação a esse vocabulário aqui, eu consigo recuperar todas as inferências clássicas. Né? Então, é um argumento muito comum para dizer assim, olha, a gente não está perdendo muita coisa. Tá? Então, está dizendo assim, sei lá, no caso, a gente vai discordar em relação à negação, mas tudo aquilo que a gente fazia antes sem a negação na lógica clássica dá para recuperar. Tá? Então, a recaptura vai se tornar uma propriedade fundamental, né? Outras lógicas vão usar outras estratégias, como a tradução, né, do vocabulário, mas essa ideia, de um modo geral, né, de poder recapturar aquilo que foi perdido
né, da lógica clássica, caso a gente mude de lógica, é uma estratégia muito comum e muito utilizada no debate atual. Tá? E aí, o Andrew Aberdeen e o Stephen Reed vai fazer uma distinção, vai traçar um espectro político em relação a essa discussão, né? E, de um lado, ele vai falar do revisionismo como rejeição, né? Daquele revisionismo que quer repudiar a lógica clássica, e o revisionismo como aperfeiçoamento. Tá? Então, ele vai dizer que, eles vão dizer, na verdade, né, que na esquerda radical, eles repudiam a recaptura, tá? Dizer, olha, não quero recapturar nada da lógica clássica, quero que a gente se distancie o máximo possível, e não há restrição adequada para a recaptura clássica no novo sistema. Tá? Já as posições de centro-esquerda vai dizer que a recaptura é interessante, mas não tem muito significado lá, não é lá muito relevante, tá? E para eles isso seria um sintoma, né? Ou pelo menos um indicativo de que para essas pessoas conceder significância, né? Ou algum significado importante para a recaptura implica uma incompatibilidade heurística, né? Um conflito entre metodologias, né? Porque no fim você está dizendo assim, olha, eu consigo, a gente discorda aqui da lógica clássica, mas eu consigo recapturar um pedaço dela, mas isso não significa muita coisa, né? Isso não tem lá muito significado. E é uma forma de dizer assim, olha, dá para ter um pedaço da lógica clássica, dá para continuar fazendo o que eu quero fazer aqui, sem conflitar essas metodologias, sem que eu tenha que entrar em conflito com a lógica clássica. Então, a posição de centro-esquerda é uma posição mais fácil, né? Os autores vão chamar de easy going, né? mais abertas, ou mais plurais, vamos dizer assim. Já o revisionismo como aperfeiçoamento, tá? Que são as posições da direita, né? Então, vai ter a direita radical, que vai dizer, olha, esse novo sistema aqui, ele é uma extensão do sistema anterior, tá? E vai ter as posições do centro-direita, que vai dizer, ó, a recaptura, na verdade, é uma evidência de que esse novo sistema que eu estou propondo, ele é um sucessor metodológico da lógica clássica. Vai dizer, olha, está aqui esse novo sistema, ele consegue recapturar a lógica clássica e, na verdade, isso significa que esse meu sistema é superior, né? Ele é o sucessor, né, por direito da lógica clássica. Tá? E aí o antigo sistema é só um caso limite para essa proposta. Tá? Então, no fim das contas, dá para a gente traçar aí colocar algumas pessoas nessas gavetas, tá? Nós temos aqui a direita, na esquerda radical nós temos os relevantistas, né, que são as pessoas que realmente querem se distanciar da lógica clássica, né, querem, por exemplo, reformar a metalinguagem, né, reformar uma série muitas das práticas que dependem, né, do vocabulário clássico. Nós temos a centro-esquerda, tá? Eu coloquei aqui os intuicionistas, talvez não seja muito caso, né? Mas coloquei alguns paraconsistentistas, né? Como o Newton da Costa, o Barthes, né? Que vão dizer, olha, eu defendo as lógicas paraconsistentes, mas no fim recuperar a lógica clássica é algo bom e é bom ter a lógica clássica como um padrão, né, das nossas diferenças, um certo padrão de racionalidade. Aqui tem a centro-direita, né, que são as posições um pouco mais radicais, né, que tentam conservar alguma coisa da lógica clássica, e aqui a direita radical, tá, que tentam conservar o máximo possível, né, da lógica clássica. Né? Eu coloquei aqui um exemplo das lógicas livres. Tá? Então, uma pergunta, né, natural que eu estou muito interessado é se há propriedades formais adicionais capazes de caracterizar cada uma dessas posições. Tá? É algo que eu tenho interesse em pensar, em que venho pensando, né, porque o Stephen Aberdeen, né, o Andrew Aberdeen e o Stephen Reed, eles estão falando apenas da recaptura, né, mas há outros resultados que podem influenciar, no fim, essas categorias aqui. Bom, outro caso que eu queria mencionar é um que se chama o problema da adoção, né,
isso aparece no CRIPT, tá? É um problema que é formulado pelo CRIPT em relação a esse caso, né, das revisões das leis lógicas, tá? E aí o CRIPT vai dizer que, olha, certas leis, certos princípios lógicos básicos não podem ser adotados, porque se o sujeito, né, já raciocina de acordo com eles, então nenhuma adoção é necessária. E se o sujeito não raciocina de acordo com esses princípios, nenhuma adoção é possível. Tá? Isso aparece num texto uma dessas palestras do CRIPT que alguém escreveu, né, mas ele nunca escreveu. Né? Mas aqui tem uma melhor explicação desse problema. Então, o CRIPT vai dizer assim, olha, vamos tentar pensar em alguém, tá? Que, de algum modo, simplesmente não consegue aceitar que, a partir de uma declaração universal, cada instância se segue, ou seja, de um para todos se segue todas as suas instâncias. Né? Mas ele está bastante disposto a aceitar a minha autoridade nessas questões, pelo menos para experimentar, adotar ou usar provisoriamente quaisquer hipóteses que eu lhe apresentar. Deixa eu só checar aqui se está tudo certo. Então, então tem essa pessoa que não aceita que, dado um para todo, todas as instâncias se seguem. Né? Eu acho que o André aqui também vai ter problema em aceitar isso. Então ele diz assim, olha, então eu digo para ele, considere a hipótese de que cada afirmação universal, toda instância se segue. Agora, antes de ouvir isso, ele acreditou quando eu disse que todos os corvos são pretos, porque eu também disse isso a ele. Mas ele não foi capaz de inferir que esse corvo, que está trancado em um quarto escuro, e ele não pode vê-lo, é, portanto, preto. Né? Então, ele diz, olha, aceita, né? Dado um para todos, se segue todas as instâncias. Né? E aí ele diz, olha, todos os corvos, aí ele diz, eu aceito. E aí ele diz, olha, todos os corvos são pretos, mas ainda assim ele não consegue inferir que, dado um corvo, né, que está, sei lá, num quarto escuro, que está no meu quarto aqui do lado, né, ele não consegue inferir que esse corvo também vai ser preto. E, de fato, ele não vê o que se segue ou não vê que isso é realmente verdade. Então, eu digo a ele, você não vê isso? Bem, deixe-me dizer-lhe, de uma dada afirmação universal, segue-se cada instância. Né? Então, o CRIPT parece, olha, dado para todos, segue-se toda instância. E aí a pessoa vai né, digamos que ela diz, beleza, eu acredito em você. E aí, novamente, ele diz a esse sujeito, todos os corvos são pretos, é uma afirmação universal, e esse corvo é preto, é um exemplo. E aí a pessoa concorda. Então, eu digo, e aí, uma vez que todas as declarações universais implicam todas as suas instâncias, essa declaração universal particular, de que todos os corvos são pretos, implica essa instância particular. Né? Ele responde, bem, eu não tenho certeza, eu realmente não acho que devo aceitar isso. Né? Então, o que o CRIPT está querendo ilustrar com essa história é de que, mesmo para convencer alguém, né, dizer assim, olha, aceita essa inferência aqui, concorda comigo, parece que para aceitar isso, a pessoa já teria que raciocinar, né, ou saber como utilizar aquela regra. Né? Por mais que a gente tente, nesse caso, né, ele está dizendo assim, olha, por mais que a gente tente ensinar que dado um para todos se segue todas as suas instâncias, a pessoa ainda precisaria já saber, né, como utilizar essa regra. Então, ou seja, adotar uma nova regra não é possível. Né? Ou seja, né, certos princípios lógicos não podem ser adotados, porque se o sujeito já raciocina de acordo com eles, então não é mais possível adotar. Né? Não precisaria. E se o sujeito não raciocina, nenhuma adoção é possível. Né? Então, é esse o dilema que o CRIPT está querendo ilustrar. Né? Mesmo que a gente diga, olha, poxa, vamos aceitar essa regra aqui, parece que isso não é possível, a menos que a pessoa já saiba usar aquela regra. Né? Então, as teses de CRIPT são de que há princípios lógicos que não podem ser revisados, né? A gente não pode, principalmente esses da lógica utens, né? Esse é o ponto do CRIPT, né? Esses que já vêm conosco.
E os princípios lógicos não podem ser tomados como hipóteses. A lógica é necessária para fazer inferências, né? Por mais que a gente diga assim, olha, então vamos sentar e escolher quais são os princípios lógicos que são os melhores, né? Vamos sentar, vamos fazer essa votação, né? Vamos decidir qual é a lógica que o André tem que dar aula, porque, enfim, né? Ainda que a gente tente fazer isso, não parece ser possível, porque nessa discussão a gente já vai usar a lógica. Eu vou usar a minha lógica, o André vai usar a lógica dele, outras pessoas vão usar outras lógicas, e, no fim, quem é que vai decidir? Né? Isso significa que não se pode ser neutro, né? Não dá para ser imparcial em relação à lógica e optar por adotar uma determinada lógica. Né? Não há como a gente ser imparcial e dizer, aquela lógica realmente é melhor. Né? Como que seria para o Kripke, não seria razoável, não há como pensar ou conceber essa possibilidade de ser neutro em relação a determinada lógica. Né? E dizer assim, agora eu vou adotar essa lógica. E os princípios da lógica não podem, portanto, ser racionalmente revisados. É aquilo que o Priest queria dizer, olha, vamos escolher racionalmente. Tá? Tudo isso vai culminar nessa posição que se chama anti-excepcionalismo lógico, tá? E que se tornou muito popular hoje em dia, que vai ser formulada pelo Graham Priest, pelo Timothy Williamson, outros lógicos que trabalharam nisso, como Euler de Ortland. Mas a ideia desses caras é assim, olha, dá para revisar a lógica, né? Dá para revisar a lógica utilizando a inferência é a melhor explicação, ou no fim das contas é revisar a lógica utilizando os mesmos mecanismos que nós utilizamos para escolher nossas melhores teorias científicas, tá? Como que seria isso? Então, por isso ilustra, né, como que seria esse ponto, tá? Então, dado toda a teoria na ciência, na metafísica, na ética, na lógica, ou em qualquer lugar, nós escolhemos a teoria que melhor se adequa a certos critérios que nós escolhemos ser os critérios para uma boa teoria. Né? Dentre esses critérios está a adequação aos dados para os quais a teoria se pretende explicar ou pretende abordar. Né? Então, é assim na ciência, olha, tem essa teoria, ela melhor se adequa aos dados, né? No caso presente, tá? São aquelas, nesse caso do anti-excepcionalismo, seria aquelas inferências particulares, que nós tomamos como corretas ou incorretas. Né? Isso não significa que uma teoria que é boa em outros aspectos, em outros lugares, não poderia tomar o lugar de um dado que está errado, de um dado anômalo. Como é reconhecido na filosofia da ciência, todas as coisas são falíveis. A teoria e os dados. A adequação aos dados é apenas um critério, no entanto. Outros que são frequentemente evocados são a simplicidade, não ser ad hoc, ter um poder unificador, ser frutífero e tudo mais. Então, o que o Priest está querendo dizer, olha, então, no fim, a gente vai escolher, a gente revisa a lógica, escolhendo as teorias que melhor se adequam a esses critérios que nós tomamos como fundamentais, como a adequação aos dados, a simplicidade, o poder unificador e tudo mais. Então, a gente poderia escolher a melhor lógica usando esses mesmos critérios. Tá? Então, para os anti-excepcionalistas, os métodos da lógica são contínuos com os da ciência. A lógica e ciência compartilham uma metodologia comum. Então, isso significa que a lógica não é a priori, as verdades da lógica não são verdades analíticas, a lógica é uma área de pesquisa a posteriori, tá? E as teorias lógicas são escolhidas por inferência a melhor explicação, ou seja, nós escolhemos as teorias que melhor se adequam a um determinado conjunto de critérios, tá? Então, isso rejeita o apriorismo lógico, e a justificação das teorias lógicas também não é a priori. Então, a lógica, na verdade, é revisável, é falível, e nós vamos escolhendo os melhores princípios, as melhores teorias, na medida em que nós vamos revisando nossos dados, revisando os nossos critérios, e assim por diante. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que acabei falando demais, mas desculpa aí. Obrigado.
Obrigado, Sanderson. Muito, muito boa palestra. Então, agora a gente vai começar a abrir para as perguntas, para quem quiser fazer perguntas ao Sanderson. Alguém quer fazer uma primeira pergunta? Podem ficar à vontade, pessoal, de pergunta simples a avançada, o Sanderson Sim. responde tudo. Então, enquanto o pessoal cria coragem aí, eu vou começar com uma. Sanderson, Ah, enfim, eu gostei muito da sua fala e me fez lembrar uma série de coisas. Por exemplo, quando a gente está dando aula de, por exemplo, filosofia da linguagem, pelo menos eu costumo apresentar, pelo menos as primeiras aulas da disciplina, tentando fazer os estudantes entender qual a motivação que aquele primeira fase da filosofia analítica da linguagem tem em torno de uma substituição, às vezes, né, até uma posição mais radical da linguagem natural pelas linguagens formais para fins filosóficos e científicos, porque a filosofia, a alegação principal é que a filosofia, perdão, a linguagem natural, tem um poder expressivo muito grande, mas ela é pouco rigorosa para essas finalidades mais específicas. Enquanto que a linguagem formal, ela perde em expressividade, mas ganha em rigor. Quando a gente pensa nessa questão da revisão da lógica, parece que tem algo muito parecido acontecendo internamente às linguagens formais, né? Porque se você pensar bem, as primeiras propostas de sistematização do raciocínio, aquilo que a gente entende por lógica enquanto disciplina, pensava nessa sistematização de uma forma muito geral, que você tem uma lógica para tratar do raciocínio de maneira geral. E o boom que ocorre no final do século XIX, primeira metade do século XX, e ainda hoje está transcorrendo, né, de inúmeros sistemas lógicos surgindo, eles surgem não para, ou quase nunca, para propor uma lógica para o raciocínio em geral, mas para um raciocínio em um aspecto específico, né? Então, todos os exemplos de revisão de lógica que você deu, aquelas que são mais radicais, aquelas que são menos radicais, ela tem um foco, né, em alguma área específica, algum aspecto específico do raciocínio. Eu queria que você, se você puder falar sobre como você vê isso, né? Se você vê um paralelo com o que aconteceu na própria filosofia da linguagem, ou você entende esse movimento como algo diferente? Obrigado pela pergunta. Não, é muito bem colocado. Eu acho que é exatamente esse problema que você mencionou. Quer dizer, essas lógicas vão se proliferando, né, por essa obsessão com a certeza, né, com a precisão, mas no fim das contas a gente só vai também proliferando os domínios de tratamento da lógica, né? Então aí agora a gente tem uma lógica para falar de um determinado, sei lá, as lógicas temporais, né, para tratar de um determinado, sei lá, de advérbios e coisas assim, e aí outras lógicas para tratar de outros fenômenos, mas no fim a gente vai proliferando cada vez mais a gente vai proliferando cada vez mais sistemas para tratar de fenômenos cada vez mais incompatíveis, né, ou diferentes, né? E aí, no fim das contas, a ideia de ter essa lógica que vai ser o, aquela que serve para tudo, né, a lógica universal, né, vamos usar essa expressão, ela já não parece ser mais um projeto razoável, né? Mas o que muitos autores trazem é que, mesmo diante dessa pluralidade das lógicas, a lógica clássica continua sendo nosso modelo inicial, né, para as constantes lógicas, né, e dizer assim, vamos começar daqui, né? Depois a gente vai descobrindo que é melhor ou é pior para certos propósitos e tudo mais, mas no fim das contas eu acredito que já há uma certa crença gerada que a lógica clássica não é esse padrão, né, de raciocínio normativo, mas ainda assim serve como esse modelo inicial para as constantes lógicas, né? É claro, né, tem o pessoal aí
do humorismo lógico, que vai dizer que isso não responde muita coisa, que a gente precisa ter uma lógica que seja melhor que as outras e que dê conta da ideia de uma ideia de inferência, né, da ideia de validade de um modo geral. Mas eu acho que a situação é realmente essa que você menciona. A gente proliferou fenômenos e proliferou também abordagens, né, e caminhos para tratar dessas coisas. A minha pergunta, assim, porque eu sempre li esse fenômeno como, assim, e aí eu simpatizo essa ideia de que desse pessoal que pensa esse movimento análogo ao que acontece, por exemplo, nas revisões científicas, você mencionou ao longo da sua fala, porque, no fundo a gente, às vezes, abandona ou se distancia da lógica clássica por algum aspecto que seja mais conceitual sobre como nós entendemos a negação, coisa do tipo, qualquer outro conectivo, mas muitas vezes a gente se distancia da lógica clássica porque a gente acha que a lógica clássica não é o melhor instrumento para tratar algum aspecto de raciocínio, de aplicação da lógica, e aí a gente, você mencionou a questão da adequação aos dados, simplesmente, às vezes, a lógica clássica não é compatível com os dados, dependendo de onde você está aplicando ela, né? Então, aí eu até, na sequência, já faço essa pergunta, porque eu fiquei curioso saber como é que você se posiciona do ponto de vista daquele quadro lá político a respeito da lógica, da revisão lógica. Pô, deixa eu pensar aqui. Eu trabalhei muito lendo esses autores aqui da centro-esquerda, né, do Da Costa, do Barthes, né. Trabalhei com lógicas não monotônicas que se baseiam, né, a partir de uma certa abordagem do Barthes, e a ideia é real. Eu gosto dessa ideia de, olha, tem contextos em que a lógica clássica falha, cara, é uma limitação da ferramenta, né? Então a gente conserta, né, mas isso não significa que a gente deveria jogar a ferramenta fora, né? Não significa que é melhor abandonar isso. Não, deixa lá, né? Continua, a gente continua ensinando lógica clássica e tudo mais, não tem lá muito problema, mas é importante saber que em certos contextos essa ferramenta não vai ser útil, essa ferramenta não vai dar para resolver o problema, né? Mas, de um modo geral, ela funciona e por exemplo, na questão da metalinguagem, nós continuamos a usar a lógica clássica, né? Continua sendo a linguagem mais comum para se fazer matemática, né? De um modo geral. Então, não sei se o caminho é realmente essa revisão radical, né? Como o pessoal que vai estar por aqui. Então, eu acho que a minha posição está mais por aqui mesmo, na centro-esquerda, tá? Embora isso realmente vai ser odiado por certos autores. Por exemplo, o Timothy Williamson tem um argumento, né, que diz, olha, não tem como você ser metade lógica clássica e metade não clássico, né? Ou você tem que sair do muro, né? Ou você é contra ou você é a favor, né? Então, ou você está dizendo e propondo uma nova lógica, dizendo, pô, isso aqui é o que eu quero que sirva agora para ser novo padrão de raciocínio, ou, pô, o que você quer no fim das contas? Você quer o melhor dos dois mundos? Não dá, né? Eu não sei exatamente como responder esse tipo de argumento, mas eu tenho uma tendência aos caras que estão aqui na centro-esquerda. Mas uma coisa curiosa também com relação a isso, que, por exemplo, a gente fala da aplicabilidade da lógica, por exemplo, uma lógica de predicados, por exemplo, para formalizar raciocínios matemáticos. Então, isso, pô, se você tem uma lógica que é bastante útil e bastante usada também para aplicar, para formalizar o raciocínio matemático, por exemplo, aritmética básica, essas coisas todas, então ela já é poderosa para caramba, né? Porque é algo indispensável para nós. Mas até isso, a lógica clássica está perdendo certo espaço, né? Claro que ela tem bastante espaço, não, um pouco que ela perde, ela ainda tem muito, né? Mas hoje em dia está cada vez mais comum o interesse de
matemáticos para, por exemplo, lógica fuzzy, para fazer matemática fuzzy, enfim. Então, até nisso, a lógica clássica vem perdendo essa como a gente disse, o monopólio, né, da formalização. Exato, exato. Mas no fim tem um certo problema, né, de que as lógicas não clássicas são, né, vão ser sempre subteorias da lógica clássica, elas nunca vão conseguir recuperar a expressividade total da lógica clássica. A lógica clássica vai ser sempre mais geral, né? Então, hoje já se fala muito em lógicas que não aparecem aqui, e seria até um problema pensar onde que elas entrariam aqui, talvez mais ainda da esquerda radical, que são as lógicas contraclássicas, né? Que se baseiam justamente na negação de certas inferências clássicas. Então, são lógicas que querem se distanciar ainda mais da lógica clássica. Então, e aí perguntar-se também o que seria matemática baseada nessas lógicas, né? O que aconteceria, né? Pensar quais são as teorias matemáticas que nascem desse tipo de lógica é um problema que tem muita gente interessada atualmente também. Isso é bacana. Perfeito, obrigado, Sanderson. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Pode ser um comentário. Beleza, então, Sanderson, então eu vou mais uma vez agradecer você pela participação aqui no nosso ciclo, que é, enfim, uma participação bastante especial para a gente, e eu espero que seja uma de várias, né? Porque a gente quer tocar esse projeto, talvez no próximo ano dar continuidade a esse projeto na forma de um grupo de estudos com outros professores aqui da região. Então, muito, muito obrigado, Sanderson. Lembrando que essa palestra depois vai ficar disponível no YouTube, pelo o canal do YouTube do NUFA. Aí vocês podem buscar NUFA Lógica lá no YouTube, é fácil de achar. E é isso. Sanderson, se você quiser falar algo mais antes de encerrar o evento. Tá. Só quero agradecer a você e todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado aí pelas perguntas, muito obrigado pelo convite, né, por estar tocando esse projeto. Muito bacana estar aqui. Obrigadão. Obrigado, Sanderson. Eu vou interromper a gravação, mas eu peço que quem estiver presente não saia da chamada por hora, porque eu esqueci de colocar o link da frequência, então vou colocar o link agora, após a encerrada a gravação, tá bom? Então, obrigado, Sanderson, mais uma vez, bom descanso a todos e a todas.